Olá, tudo bem? Meu nome é Frederico Chagas, sou educador físico, graduado pela Faculdade de Educação Física da PUC, aqui de Porto Alegre. E a minha história com a educação física ela começou há muito tempo. Eu sempre fui um praticante árduo de exercícios, desde muito pequeno. A minha formação foi com ginástica olímpica e artes marciais, especialmente o judô. E não foi à toa que eu acabei escolhendo essa profissão para seguir a minha vida. Eu entrei na faculdade em 2004, me graduei em 2009 e desde 2009 eu venho atuando como treinador, exclusivamente, né, como treinador. E hoje também sou empreendedor, sou dono de um espaço da Academia Spótico, especialistas em movimento, aqui em Porto Alegre também. Eu escolhi falar sobre Querobel porque além de ser a minha ferramenta predileta para condicionar e fortalecer os meus alunos, ela é uma ferramenta muito técnica e vem sido amplamente usada nas academias, né? Então eu espero contribuir com alguns detalhes, especialmente falando do swing, né? Que é um exercício, na verdade o swing ele é o exercício que é a fundação do trabalho de Querobel, né? Na escola russa, que é a escola que eu sigo, né? Que tem uma série de conteúdo a ser explorado e educativos, né? Escolhi alguns para apresentar para vocês hoje. Eu acho que eu vou conseguir ajudar talvez muitos treinadores que estejam passando por alguns problemas na hora de ensinar. Esse exercício aqui é o melhor exercício de potência de quadril, sem dúvida. Então, o meu objetivo é apresentar os padrões técnicos do swing e, além disso, também deixar claro para vocês por onde começar, né? O que fazer primeiro antes de ensinar o swing. Eu tenho observado alguns... eu estou um pouco fora do mercado do treinamento das academias, né? Eu atualmente dou poucas aulas fora de personal, mas mesmo assim, estando fora, eu vejo algumas condutas erradas de didática de ensino de treinadores ensinando o trabalho com Querobel. Obviamente é uma ferramenta muito nova para a gente aqui no Brasil. Eu tive meu primeiro contato com Querobel em 2008, assistindo uma palestra. E fiquei encantado com essa palestra que eu assisti em 2008, eu era estudante ainda de educação física. E de lá para cá eu imergi completamente tanto no treinamento físico funcional como um todo e especialmente com a ferramenta de trabalho que é o Querobel. Eu hoje sou instrutor, licenciado pela Strong First, que é a maior escola de força do mundo da atualidade. Busquei essa formação porque eu senti ainda um vazio nas minhas didáticas de ensino, eu queria me aprofundar mais. E hoje eu me sinto totalmente seguro de trabalhar com essa ferramenta e ela hoje é a ferramenta principal de trabalho com os nossos alunos aqui na academia. Então, a gente vai explanar quais são os padrões técnicos do swing, por onde começar o ensino dele, e alguns educativos que possam vir a corrigir esses erros. Eu sempre digo, o Querobel ele não é brincadeira. Tá? O Querobel ele é um peso livre, a gente interage com a gravidade constantemente com ele, então a gente tem que tratar ele muito bem. A gente tratando ele muito bem, executando ele com boas técnicas, a gente vai tirar o melhor benefício dessa ferramenta. Agora, técnicas inadequadas e alguns, eu diria, alguns desleixos na hora de executar os movimentos, eles podem custar muito caro. Isso eu gostaria de deixar muito claro, né? Tratem muito bem essa ferramenta, se vocês não tratarem ela muito bem, ela vai tratar vocês muito mal. Eu vou apresentar para vocês os padrões de execução do swing. Eu estou iniciando apresentando esses padrões justamente porque o tema da palestra é esse,
Mas na didática de ensino a gente nunca começa ensinando o swing. A gente precisa construir uma fundação sólida com outros 3 movimentos, que hoje na verdade eu vou apresentar somente um, né? Minha ideia é deixar vocês curiosos sobre esse tema. E após eu apresentar os standards do swing, vou apresentar por onde a gente começar esse ensino, o que é importante construir antes de ensinar o swing. Então, nós temos 11 padrões na verdade são 11 itens importantes que deve ter um swing. Tá? Primeiro item, durante a execução, o nosso tronco permanece sempre neutro em uma posição de... A coluna ela permanece sempre em uma posição natural. Né? Então, independente do padrão postural que tu tenha, é importante que isso se mantenha durante a execução do swing. Se tu é um pouco cifótico, se tu tem um pouco de hiperlordose lombar, isso é um padrão postural teu, não tem que corrigir, tem que aprender a lidar com ele e executar da melhor forma possível o movimento. Tá? Então, a coluna permanece neutra. Durante a execução do swing, pode ocorrer uma leve extensão de cervical na fase baixa do movimento ou neutra, isso não é uma regra. Tá? Eu particularmente gosto de fazer uma leve extensão cervical na parte baixa do movimento, porque isso faz com que eu tenha mais produção de força elástica quando eu vou projetar novamente o peso à frente. Tá? Mas isso não é uma regra. Pessoas que têm dificuldade em manter a extensão torácica se sentem muitas vezes mais confortáveis com a cervical neutra durante a execução do swing. Tá? Segundo ponto, tornozelos, dedos e o centro do pé ficam plantados no chão. Na verdade, toda a planta do pé fica bem postada no chão durante toda a execução. E os dedos e os joelhos apontam sempre na mesma direção durante a execução. Isso é muito importante frisar. Tá? A gente não tem nenhum movimento de rotação interna ou excesso de rotação externa de quadril durante a execução de um swing. Tá? Terceiro ponto, os ombros permanecem sempre acoplados, ou seja, a cintura escapular ou a região escápulo-torácica ela permanece sempre bem posicionada. Não há movimento da torácica durante a execução do swing. Quarto ponto, as mãos segurando o kettlebell, elas passam sempre acima da linha dos joelhos. Quando o kettlebell entra por entre as pernas durante a execução, as mãos sempre permanecem acima da linha dos joelhos. 5. Os braços permanecem sempre estendidos na posição inicial do movimento. Não há flexão de cotovelos. Tá? Sexto ponto. Não existe movimento nos joelhos, não existe flexão de joelhos no topo do swing. Quando o peso está no topo, na fase alta do swing, joelhos estendidos junto com o quadril. Eles permanecem os dois completamente estendidos. Tá? Ponto número 7. Numa vista lateral, vocês visualizando um praticante, um aluno executando swing, no topo do swing, vocês observem se existe uma linha reta entre cabeça, ombros, quadril, joelhos e tornozelos. É importante que vocês tenham essa visualização, e é um padrão de execução, quando o kettlebell está no topo. Tá? Número 8. O braço e o kettlebell, eles formam uma linha reta no topo do movimento. Não tem problema se os cotovelos fizerem uma leve flexão.
tem problema algum, mas é importante observarem que existe uma linha reta entre o fundo do peso, a alça e o braço. Tá? Ponto número 9, muito importante, a biomecânica da respiração durante a execução do swing ela é fundamental para dois fatores. Proteção da coluna. Número 2, conseguir transferir potência para o movimento. Então a respiração ela tem um papel muito importante. A gente utiliza uma técnica chamada de Power Breathing. Eu vou ensinar para vocês como fazer isso também. Ponto número 10. Os abdominais e os glúteos, eles têm que estar visivelmente contraídos no topo do movimento. Então, quando os joelhos estiverem estendidos e o quadril estiver estendido, é fundamental observar que há essa contração no topo do movimento. E isso vai se reproduzir em potência. Se o praticante conseguir executar o movimento de extensão de quadril projetando o peso com potência, o final de movimento ele vai permanecer bem acoplado e visivelmente contraído nesses dois pontos que eu frisei. E o ponto número 11 é que o kettlebell flutua um pouco no topo do movimento. Então existe um certo relaxamento, principalmente da pegada, enquanto o kettlebell está flutuando. Isso fica mais evidente após um bom período de prática. No início a gente tem uma tendência muito grande a agarrar o peso com medo que ele fuja, né? Mas ao longo da prática tu te obriga a aprender a ter pequenos descansos entre cada repetição. Na verdade, isso é o que vai fazer com que tu consiga fazer um volume maior de repetições, mantendo uma técnica qualificada. Agora eu vou falar para vocês por onde começar, né? O que é importante a gente ter construído antes de aprender um swing? O swing ele nada mais é do que um levantamento terra balístico, né, de potência. Então, antes do aluno ser apresentado ao swing, ele precisa ter um bom domínio sobre algumas questões mais simples de movimentos, básicos de força. Eu diria tanto o levantamento terra quanto o swing. É muito importante que o aluno tenha experiência com esses dois movimentos, tenha construído força e uma base sólida nesses dois movimentos clássicos e básicos, para aí sim iniciar uma prática de aprendizado segura com o swing. Para vocês terem uma ideia, o nosso aluno aqui na Spottico, ele é apresentado ao swing um tempo, no mínimo, se o aluno não tem experiência com treinamento, 6 meses. Ele leva em torno de 6 meses para ser apresentado a esse exercício que é mais complexo, né? Pessoas que já têm uma experiência prévia com treinamento, já sabem fazer agachamento, já sabem fazer levantamento terra, elas são apresentadas mais cedo. Aí não tem uma regra, né? Já veio pessoas super bem treinadas, iniciaram os treinos com a gente e no segundo mês a gente já estava ensinando o swing porque ele já tinha uma base sólida para isso. Mas então, não existe receita de bolo. Existe realmente uma percepção do treinador de que se está no momento certo, ele já tem as bases construídas para ter um bom aprendizado e seguro. Então, eu não vou falar do agachamento hoje, mas ele tem eu diria que o mesmo nível de importância para se aprender o swing. Por quê? É importantíssimo o aluno, o praticante, saber a diferença de um agachamento para um levantamento terra. Qual é a diferença dos dois? E saber realmente, na hora de executar, saber executar com eficiência os dois movimentos e entender a diferença deles, né? Eu vou me ater exclusivamente ao levantamento terra, porque os padrões de movimento, os padrões posturais do levantamento terra, eles são praticamente os mesmos que o swing. São os mesmos encaixes, são as mesmas ativações musculares que a gente vai usar no swing. Tá? Então, primeiro de tudo a gente tem que aprender a fazer uma respiração com qualidade. Então, eu sempre procuro, antes de ensinar o swing, ensinar a pessoa a fazer uma respiração de potência.
tá? Então esse até é um exercício que eu recomendo vocês fazerem junto com um vídeo, tá? Então eu vou trabalhar com vocês um pouquinho de respiração diafragmática e power breathing, que é a respiração de potência, de uma forma bem breve. Primeiro vamos começar então com a respiração diafragmática. Vocês podem colocar na posição em pé, podem colocar as mãos na parte baixa do abdômen. Procurem fazer as respirações apenas com o nariz, então permaneçam com a boca fechada. Inspirem e expirem de uma forma bem natural, mas toda vez que esse ar invade o corpo, procurem empurrar ele na direção das mãos. Tá? E não simplesmente inflar o abdômen quando vocês façam a inspiração, mas pensem em espalhar esse ar por todo o abdômen. E observem se vocês conseguem movimentar as mãos durante a inspiração e a expiração da mesma forma que vocês estão vendo no vídeo. Então, entendido a respiração diafragmática, vamos então aprender a usar a respiração de uma forma mais potente. Então a gente tem um exercício bem legal de power breathing que a gente pode fazer. Na mesma posição, com as mãos também na parte inferior do abdômen. Procurem esvaziar de uma vez só. Façam uma expiração pelo nariz o máximo que vocês conseguirem, tentando jogar esse ar para fora. E a partir do momento que vocês não conseguem mais expulsar esse ar para fora, começam a fazer força e esvaziando aos poucos, em forma de repetições, esse ar. Percebam com as mãos no abdômen o quanto de contração é necessário para expulsar esse ar. E é exatamente isso que a gente considera power breathing. Então façam algumas repetições até não ter mais ar nenhum dentro de vocês. Vocês podem executar isso em forma de série. Vocês podem fazer 3 sériezinhas, tentando expulsar o máximo de ar de uma vez só. O ar não saiu inteiro, começam a fazer força e percebendo essa contração toda da cintura para conseguir realmente expulsar esse ar. Então, no levantamento terra, vamos entender como é que funciona essa posição inicial. Procurem colocar o peso entre os pés, bem no meio, uma distância média entre a ponta dos dedos e o calcanhar. Tá? O peso nunca pode estar à frente da linha da ponta dos pés. E a largura dos pés fica no mínimo na largura dos ombros ou um pouco além da largura dos ombros. E os pés ligeiramente rodados para fora, tá? Em um ângulo sempre menor que 45 graus. Ok, então posicionado dessa forma, a gente vai fazer um exercício sem ainda colocar as mãos no peso, mas que faça vocês entenderem qual é o movimento que o quadril tem que fazer e qual o padrão postural que tem que se manter, que é exatamente os mesmos padrões que eu citei no swing em relação à coluna, eles se mantêm no levantamento terra. Tá? Então o exercício qual é? Vocês coloquem as mãos em contato com o quadril, as mãos empurram o quadril para trás, para vocês fazerem uma flexão de quadril. Percebam até aonde vocês conseguem descer inclinando o tronco sem perder as curvas naturais da coluna. Então executem algumas repetições, mantendo os ombros acoplados, mantendo o alinhamento natural das costas, e vocês têm que perceber realmente se os isquios eles estão em estiramento durante a fase excêntrica do movimento, quando vocês inclinam. Tá? Então esse é um sinal de que realmente vocês estão usando os músculos corretos para executar o movimento. Tá? Façam algumas repetições do famoso hip hinge. Posteriormente a isso, vamos entender um pouquinho essa posição inicial. Tá? Faça um movimento de hip hinge, levem as mãos até a alça do peso. Agora dando uma ênfase às mãos, é muito importante que a pegada seja feita firme, como se a intenção de vocês fosse quebrar a alça do kettlebell. Tá? Isso é importante porque a mão tem muitos proprioceptores e elas vão ajudar vocês a conectar melhor toda a postura para o movimento. Então façam algumas repetições somente indo até a posição
do hip hinge, baixando, indo com os braços estendidos, agarrando o peso, apertando o peso e subindo. Após a prática do hip hinge, após entenderem o funcionamento da dobradiça do quadril, vamos pegar realmente no peso. Então o que vocês têm que fazer? Agora os braços vão permanecer completamente estendidos, desçam com o mesmo movimento de quadril que vocês praticaram antes até agarrarem o peso. Fazendo a pegada no kettlebell, procurem boa força de pegada, como se a intenção de vocês fossem quebrar a alça do kettlebell. Tá? E vocês podem praticar em torno de 3 repetições esse movimento. Baixem com os braços completamente estendidos, agarrem a alça, apertem. Quando vocês apertarem a alça, procurem trazer os cotovelos na direção das costelas, como se vocês estivessem espremendo 2 limões embaixo da axila. Procurem sentir essa ativação dos dorsais na posição baixa. Soltem o peso e levantem. Executem isso 3 vezes. No topo do movimento, sintam essa integração de postura entre glúteos, coxa, apertem um pouco a coxa, umbigo para dentro, contrai o abdômen, contrai o glúteo e mantenham os dorsais ativos, como se vocês estivessem segurando 2 jornais embaixo dos braços. Isso é fundamental para se manter o posicionamento natural da coluna, sem que haja flexão ou inclusive hiperextensão lombar. Tá? É necessário ter esse equilíbrio muscular no topo do movimento. O primeiro educativo que eu vou passar para vocês, ele trabalha bem em cima do hip hinge, que é essa dobradiça de quadril. Tá? Ele se chama de glúteos na parede. Então, vocês podem se posicionar, mantenham a distância de um pé para a parede, meçam essa distância, o tamanho do pé de vocês. Após isso, façam a posição inicial, que nós já falamos anteriormente, e façam uma prática exatamente igual à prática que a gente fez agora do levantamento terra. Qual é a ideia desse educativo? Que vocês executem o movimento levando o glúteo até encostar na parede e mantenham todos os padrões posturais que nós já falamos. Tá? É um exercício bem interessante que vai dar para vocês a percepção sobre postura, sobre estiramento da cadeia posterior, e vocês vão estabelecer um padrão de amplitude também. Não precisa descer mais do que isso. Naturalmente, às vezes a distância do pé ela pode variar, pode ser um pouquinho mais perto, um pouquinho mais longe, mas o padrão qual é? É executar o movimento sem perder o alinhamento de todo o tronco, manter o tronco sempre naquela postura neutra que eu falei anteriormente. Segundo educativo. Como é que vocês vão fazer esse educativo? Então, no vídeo eu estou usando um treinador da minha equipe, tá? Se vocês estiverem ensinando alguém é legal, daí vocês dão a atenção correta, necessária para executar ele. Façam o movimento da posição baixa, né? Então cheguem à posição inicial do levantamento terra, segurem o elástico. Se vocês estiverem sozinhos com um poste, tomem uma distância suficiente para ter uma leve tensão, desçam e sustentam aquela posição inicial durante alguns segundos. Tá? Qual é a posição ideal dos braços? Exatamente na mesma linha das tíbias. Tá? Os braços ficam entre as pernas, exatamente na mesma linha das tíbias. Sustentem em torno de 5 segundos, subam, relaxem um pouquinho, desce, repete, podem fazer umas 5 séries de 5 segundos, prestando atenção naquele encaixe, os ombros eles ficam distantes da orelha, empurrados para baixo, os cotovelos próximos das costelas, como eu falei anteriormente, e percebam a ativação de toda a cadeia posterior, tanto dos dorsais, quanto o estiramento dos isquios e do próprio glúteo. Tá? Então essa é uma postura bem importante para o levantamento terra e para o swing que eu vou falar depois. Próximo educativo. Bom, então eu falei sobre a percepção da postura,
naquele educativo de glúteos na parede, de perceber realmente a amplitude do movimento, sentir o alongamento dos posteriores, né? Passei pelo exercício com elástico passivo, né? que ele ensina bastante essa ativação de dorsais, que é na parte baixa do movimento, e agora é um educativo para educar a parte alta do movimento. Como é que a gente faz? Mantenham um querobel próximo da parede, façam uma repetição até o topo do levantamento terra, deem um passo para trás, e aí vocês vão ter um padrão de posicionamento que é encostar os calcanhares, as panturrilhas, os glúteos, o tronco, e não é uma regra, e podem também encostar a cabeça. No meu caso, encostar a cabeça é um pouco desconfortável pelo volume do meu tronco. Meu tronco ele é largo. E percebam esse alinhamento. É exatamente esse alinhamento que tem que se manter no topo de um levantamento terra e no topo de um swing. Tá? Olhando de lado, vocês vão enxergar uma linha exatamente vertical. Ela não pode ser uma linha inclinada para trás ou inclinada para frente. Tá? Esse é um educativo muito bacana, principalmente para aquelas pessoas que começam a fazer o levantamento terra e começam a hiperestender a coluna. Começam a forçar a lombar. Então ele ensina muito bem qual é a postura ideal no topo do movimento. Vou falar um pouquinho da prancha que a gente usa. Tá? A prancha ela é uma prancha que a gente usa uma integração muscular muito grande. Tá? Então, vocês podem observar no vídeo. Eu até solicitei auxílio de um treinador meu. Se posicione em uma prancha, tá? Com os braços na largura dos ombros, mãos fechadas, pés na largura do quadril, joelhos completamente estendidos. Tá? O alinhamento entre ombro, quadril e pés, ele não precisa ser praticamente reto, né? Mas procurem manter, como eu sempre falei desde o início do vídeo, as curvas naturais da coluna. Pensem em ativar dorsais, puxando um pouquinho os cotovelos na direção dos pés, umbigo para dentro, tendo uma boa contração abdominal, contração de glúteos, apertem os glúteos como se vocês estivessem apertando uma moeda entre as nádegas, e joelhos completamente estendidos, apertando a coxa. Essa é a famosa full plank da Strong First, que é a minha escola. Então ela é uma prancha com o objetivo de gerar integração muscular, e é exatamente essa posição que se mantém no topo de um levantamento terra ou no topo de um swing. Tá? Então, usando esse conceito de prancha, a minha proposta de série para vocês é 10 segundos de prancha, mantendo essa lógica de contração global entre dorsais, abdômen, glúteo e coxa. Posteriormente, uma ponte com os braços fora do chão, na posição vertical, estendidos e contraídos. Executem uma ponte por 10 segundos. E logo na sequência, executem uma série de 3 a 5 repetições de levantamento terra. Quando vocês forem executar o levantamento terra, tentem transferir essa rigidez da prancha no topo do movimento e tentem transferir essa contração de glúteo na extensão do quadril do levantamento terra. Então essa série educativa ela corrige e ensina muito bem o padrão de movimento que a gente precisa. Então a gente entendeu de que forma a gente constrói um levantamento terra sólido. Obviamente eu selecionei algumas técnicas, existem várias outras técnicas que podem ser exploradas. Eu selecionei algumas, até porque a gente tem pouco tempo. E agora vamos realmente entender como é que a gente ensina um swing de forma segura. Então eu vou começar com um educativo chamado Air Swing. Nada mais é do que executar um swing de forma imaginária, sem o peso. A posição inicial é com os braços, os ombros flexionados, braços estendidos na altura dos ombros. Após posicionar os braços, deixem os braços lentamente caírem
Esperem os braços entrarem em contato com o quadril para executar o hip hinge. Permitam que as mãos ultrapassem a linha das coxas e logo em seguida executem a extensão do quadril, forçando os braços a voltar à posição inicial. Essa técnica é bem interessante para vocês visualizarem a trajetória do peso, entenderem de que forma ele funciona. Sugestão que eu faço é comecem em um formato slow motion, para vocês pegarem bem esse time, que é o momento que o peso entra no quadril. Então, lentamente deixem o braço cair. Procurem fazer esse movimento do backswing, que é quando o peso entra no quadril, de forma lenta no início também. E sintam exatamente o momento em que a mão chega no momento mais fundo, que é quando ela passa da linha da coxa. Passou um pouquinho da linha da coxa, os ombros ficam quase paralelos ao quadril, é essa amplitude máxima. Tá? Vocês não precisam descer mais do que isso. Pratiquem gradativamente aumentando a velocidade, de até 5 repetições, começando bem lento e terminando de forma mais rápida. Então esse é o primeiro educativo, o Air Swing. Então, agora vamos realmente usar o peso. Como que a gente se posiciona para fazer um swing? Então, partindo da posição do levantamento terra, que vocês já aprenderam, deem um passo para trás. Então agora a gente vai partir para o swing, tá? A distância ideal, ela vai formar um triângulo entre os pés de vocês e um peso. Coloquem as mãos no peso. Vocês vão deslizar a alça na direção de vocês sem tirar o fundo do peso de contato com o chão. Então sempre mantenham o fundo do peso em contato com o chão. Coloquem as mãos na alça. Sintam a ativação que vocês já aprenderam com o levantamento terra. Soltem a alça e voltem à posição inicial. Podem fazer isso umas 3 repetições. Posteriormente a isso, a gente vai entender como é que a gente faz o backswing, que é quando o peso entra no quadril. A gente começa sempre ensinando ele também como levantamento terra de baixo para cima. Então, marquem a posição inicial do swing, coloquem as mãos na alça, arrastem o peso para trás mantendo a postura e tragam o peso de volta à posição inicial. Façam isso em torno de 3 a 5 repetições, tá? Sintam essa carga que o peso gera na postura e procurem manter os padrões que a gente já falou anteriormente, tá? Ombros acoplados, coluna alinhada, enfim, todos esses padrões que eu já estou repetindo propositalmente algumas vezes, para vocês fixarem isso, tá? Então, backswing, exatamente isso. Sem projetar o peso ainda, a gente não usou ainda a extensão de quadril. Entendido o backswing, o próximo passo é entender o dead swing. O dead swing nada mais é do que repetições isoladas de swing. Tá? Então marquem a posição inicial, façam o backswing que vocês já aprenderam e executem a extensão do quadril, permitindo que o peso flutue até mais ou menos a altura do peito, recebam o peso de volta e coloquem a posição inicial. Essa parte ela é difícil, vocês vão desequilibrar algumas vezes, mas logo em seguida vocês vão entender de que forma posicionar o centro de gravidade para que os pés não balancem. Então procurem manter os pés bem distribuídos no chão e executem de 3 também a 5 repetições o dead swing, tá? Entendido o dead swing, a gente entra no swing propriamente dito, que são repetições contínuas. Sugiro que vocês iniciem de 3 a 5 repetições. Evitem volumes de repetições, justamente porque é muito fácil perder os padrões posturais, então trabalhem com repetições baixas e pequenos intervalos. Tá?
Então, eu vou passar para vocês uma série que tem a mesma lógica da série educativa que eu passei no levantamento terra. Então essa é uma série bem legal para quem está iniciando, tá? Então, 10 segundos de prancha. Dez segundos de ponte. Levantem, posicionem, façam um backswing seguido de um dead swing, alternando entre um e outro, executando 3 repetições de cada. Então, um backswing, um dead swing, um backswing, um dead swing. Vocês podem trabalhar com 3 séries. Essa série a gente usa muito aqui na nossa academia, justamente porque ela aborda todos os padrões do movimento necessários para executar com segurança. Tá? Então, dominado esses padrões, vocês já estão preparados para praticar o swing contínuo. Então, é importante construir essa base sólida. Pratiquem bastante backswing, bastante dead swing, para depois iniciarem a prática do swing contínuo. Não pulem etapas, é bem importante isso. Tá? E posteriormente, quando vocês começarem a praticar o swing propriamente dito, procurem praticar, como eu falei antes, séries de baixas repetições. Evitem ultrapassar 5 repetições, principalmente nos 3 primeiros meses de prática. Tá? Eu já ensino as pessoas a se exercitarem com kettlebell há uns bons anos. E obviamente ao longo desses anos eu fui polindo as minhas didáticas de ensino, porque eu no início eu tive muita dificuldade de ensinar. Né? E hoje, já usando essas técnicas, a velocidade de aprendizado ela aumenta muito. Então, pratiquem, fiquem à vontade para me procurar para tirar dúvidas sobre isso. E procurem também cursos, que eu vou citar posteriormente, procurem cursos capacitantes de kettlebell, né? Que abordam realmente esses conteúdos. E se divirtam, porque depois que vocês entrarem no mundo do kettlebell, eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Porque ele realmente trabalha de uma forma muito global, a gente trabalha muitos exercícios unilaterais, então existe bastante benefícios em termos de melhora das assimetrias corporais. Sem falar que ele é uma ferramenta muito divertida de se treinar. Então, gente, espero ter contribuído com essas informações, tanto para despertar o interesse de vocês em conhecer mais a ferramenta, ou se você já é praticante, para aprimorar e corrigir alguns detalhes que talvez não estavam sendo tão bem atendidos nos padrões de execução do swing, né, ou até também do próprio levantamento terra. E no Brasil hoje a gente já tem ótimas formações, né, de kettlebell. A minha escola já está presente no país, vocês podem dar uma olhadinha. A Strong First Brasil ela já está com cursos de vivência, que é o curso de 1 dia, e também o curso de a certificação nível 1 de treinador, ela vai ocorrer agora no 2º semestre. Então quem tiver interesse pode procurar. Tem alguns outros bons cursos, mas eu realmente vou citar o The Strong First, que no meu ponto de vista é o curso mais completo e que aborda maior conteúdo sobre kettlebell hardstyle, né? Que é o estilo rígido de kettlebell, né? Que é a prática que eu aplico com os meus alunos e que eu acredito ser a prática que mais transfere para as necessidades do dia a dia e para os esportes, né? E caso vocês tenham se interessado em se aprofundar sobre o kettlebell training, a Strong First, que é a minha escola, ela já está no país com seus cursos. Vocês podem dar uma olhadinha no site. E fico à disposição também. Quem quiser conhecer o meu espaço, conhecer um pouquinho a forma que a gente trabalha, está convidado a vir fazer um treino aí com a gente. A gente está sempre de portas abertas. E eu encerro por aqui, né? Força a todos vocês e
ótimos treinos.